Agora tá bem assim, não é? Esse retorno das aulas. De um lado, os alunos com as suas inseguranças, seus anseios e também necessidades. Do outro lado, professores com as suas dificuldades, medo e também insegurança. E você, coordenador, no meio disso tudo, tentando se equilibrar na corda bamba para atender às demandas dos alunos e dos professores, para acolher ambas as partes, não é? Então fica comigo, porque neste bate-papo de coordenador de terça-feira, eu vou responder algumas dúvidas a esse respeito das dificuldades também do processo do retorno das aulas nesse segundo semestre e vou dar estratégias que irão facilitar e até resolver alguns dos seus problemas. Se você está assistindo no gravado, então convido você a ficar até o final, assista esse vídeo, porque provavelmente vai ter alguma pergunta que também vai ser a sua dificuldade ou o problema que você está passando. E para quem está aqui ao vivo, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Feliz por você estar aqui. Pode já colocando as suas perguntas aqui embaixo, porque eu vou responder todas elas, inclusive as perguntas que foram deixadas ao longo do dia, as que eu recebi pelo direct também e algumas que eu recebi no Telegram. Eu vou responder todas elas e vou dar estratégias, porque de verdade é um grande desafio nesse novo momento, nessa virada de semestre. Eu digo assim, virada do segundo tempo, não é? Porque algumas escolas, com esse todo o contexto que nós estamos vivendo, para algumas as férias já foram, para outros já retornou há algum tempo, para algumas ainda nem retornaram, enfim. Então, vamos dizer assim, segundo tempo do jogo, como é que você, coordenador, se equilibra, não é? Numa corda bamba, os alunos com seus anseios, com as suas necessidades, os professores inseguros, também agitados por tantas mudanças e tantos desafios. E o coordenador, é aqui que você tem o suporte, semanalmente. Eu sou Marcélia Fernandes, da Midas da Educação. Para quem ainda não me conhece, não sei se é a primeira vez que você está aqui assistindo, então seja muito bem-vindo também. Lembrando que às terças-feiras sempre aqui um bate-papo de coordenador e agora esse momento de perguntas e respostas e todas as quartas aula no YouTube às 20 horas e 7 minutos ao vivo, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, perguntas? Deixem aqui e eu vou começar a colocar as perguntas que eu recebi ao longo do dia, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero ver, bem na das femininas que eu recebi, essa aqui, ó. Vamos lá. Ai, gente, apareceu uma pergunta, saiu, né? Quero colocar para vocês verem. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei porque não foi. Era para ter fixado. Tentar encantar os pais que precisamos de uma força-tarefa para ajudar nossos alunos. Eu gostei disso. Força-tarefa. Uma força-tarefa para ajudar os alunos e uma força-tarefa entre nós, líderes pedagógicos, para nos unirmos, dividir as experiências, multiplicar os conhecimentos para facilitar a jornada, não é? Como então encantar os pais que precisamos tanto de um apoio? Encantar os pais é sempre um desafio, independente do contexto que nós estamos vivendo. Mas eu acho que uma boa forma de fazer isso é envolvendo pelo porquê. Qual é o ganho que a família tem, qual é o ganho que o filho dele vai ter com a participação ativa dos pais no acompanhamento pedagógico. É claro, Marcela, eu já sei, o filho dele vai evoluir, o crescimento do filho dele é preciso falar? Precisa, porque você é o especialista da educação, não é o pai. E não é os termos técnicos que você precisa utilizar, mas é mostrar a parte pedagógica que vai ser importante para o filho dele quando ele também participa ativamente dos processos. E não basta falar toda essa parte, os ganhos que o filho dele vai ter. Como esse pai, como essa mãe ou esse responsável consegue ajudar o aluno? Nem sempre as famílias têm clareza de como contribuir e nem sabem como fazer isso. Eles acham que é algo muito elaborado, que precisam ser muitas horas do dia, tem uma demanda gigantesca de trabalho, você ainda quer que eu acompanhe meu filho? Sugira, por exemplo, neste caso, meio período, melhor, 30 minutos do dia, ou então alguns dias da semana. Vocês também precisam orientar e educar as famílias. Então, quando você quer encantar os pais, voltando, né? Pergunta, como é que eu encanto os pais, unindo nessa força-tarefa? Eu mostro os benefícios que o filho dele vai ter e mais, eu também ensino como ele pode dar esse suporte para os pais, certo?
Que bom que vocês estão aqui. Obrigada, Flávia, que bom que você entrou. Eu é que agradeço de você estar aqui. Já vai pensando nas suas perguntas ou até me apresente alguma dificuldade que você tenha no retorno das aulas. Esse é o tema, a nossa live de bate-papo de coordenador. Perguntas sobre dúvidas e dificuldades que vocês estão tendo aí no retorno das aulas, tá? Nesse segundo tempo, eu digo assim. Então, certo? Eu respondi aqui para vocês. Eu acho importante, encantar os pais sempre é, independente do contexto, mas pelo porquê, o benefício que o filho dele vai ter e como ele pode ajudar no processo. Parece simples e óbvio, mas é para você, que é especialista, e não para um pai ou para a mãe, ou até mesmo para uma avó, um responsável que cuida deste aluno. Ok? Vou colocar mais uma pergunta aqui. E vai preparando a sua. Vai deixando aqui também. Eu coloquei, mas saiu. Vamos de novo. Eu não sei, gente, saiu. Foi sua, Sandra, a pergunta? Você gostou, Sandra, das orientações? Eu te atendi? É isso? Porque eu acredito que encantar os pais quando você sabe o motivo, o benefício e como eu posso fazer isso, não é? Parece simples, mas não é, não. Eu quero colocar aqui, mas eu não consegui. A próxima pergunta. Como dar conta? Gente, a pergunta não está ficando aqui, mas eu vou ler, tá? Eu vou repetir para você o seguinte. Como que eu dou conta do pedagógico e do burocrático sem sobrecarregar, sem deixar o pedagógico de lado? A pergunta é assim, que são tantas questões burocráticas que o pedagógico às vezes fica de lado. Quem nunca aconteceu isso? Essa semana eu vou assistir a aula, essa semana eu vou acompanhar o projeto. Segunda, terça, quarta, quinta e nada de você conseguir acompanhar o pedagógico. Mas se o papel primordial de um coordenador dentro de uma instituição é viabilizar o processo de ensino-aprendizagem e você já sabe outras questões envolvidas, como que não vai olhar para o pedagógico e ficar atolado do burocrático? Deixa eu dar uma dica a respeito disso. É claro que não funciona 100%, porque tem dias que vai exigir mais, mas dias não podem ser regras, podem ser exceções. Divida o seu dia em blocos. Qual o período do dia que você vai determinar para dar atenção para o pedagógico? É das 10 da manhã ao meio-dia? É na parte da tarde? Determine blocos de período. Qual o período que você vai atender toda a demanda burocrática? E foque no burocrático. Mas, Marcela, eu determinei que o burocrático eu vou olhar até o meio-dia. Mas, menina do céu, não deu não. Eu tive que olhar à tarde também. Eu não estou dizendo que quando der um período que você separou o bloco do período para aquela ação burocrática ou para o pedagógico, vai ter encerrado junto com o período. Provavelmente não. Agora, você vai ter que ter a disciplina de anotar e continuar no próximo dia, no próximo período determinado para aquele bloco de burocrático de pedagógico e partir para próximas ações listadas na sua agenda. Caso contrário, você tende a ficar preso numa mesma ação, no mesmo assunto durante todo o seu dia. Então, divida em blocos e tenha disciplina em cumprir com o período. Dessa forma, você vai conseguir equilibrar o dia, atendendo a demanda pedagógica e a burocrática. Marcélia, tem período ideal? O período ideal é você quem vai saber de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu dia. Tem dia que eu preciso focar mais no burocrático, mas focar mais não significa focar o tempo todo. Inclusive, fiquem atentos, porque nas próximas semanas nós vamos ter novidades aqui sobre o curso de gestão de tempo, tá? E ajuda muito a lidar e equilibrar essa balança. Então, fiquem atentas aí. Vamos para a próxima pergunta. Lembrando que você que chegou agora, essa é uma live bate-papo de coordenador, onde eu vou responder dúvidas e também vou dar estratégias para as dificuldades nesse retorno das voltas, né, das aulas, em alguns lugares presenciais, enfim, o segundo tempo aí do segundo semestre. Eu não sei por que eu não consegui fixar, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar todos os textinhos. Não sei se fica para vocês, mas é o seguinte: como ajudar os alunos com dificuldade? Como que eu ajudo os alunos com dificuldade? Desafio gigantesco, não é? Imenso. Mas não é só seu. Já começa por aí, coordenadores. Entenda que é seu e da sua equipe. E não é só da sua equipe, é da sua equipe e sua também, a sua preocupação também. Mapeie as dificuldades. Converse com os professores e encontre denominadores comuns.
Existem denominadores comuns. Existe um grupo de alunos que tem dificuldade porque durante todo o processo, até agora, vamos dizer assim, não conseguiu de alguma forma acessar ou realizar as atividades. E lembrando que não nos cabe julgar ou criticar por qual motivo o aluno, por qual motivo a família não deu suporte. O seu papel enquanto líder é orientar, ajudar, criar estratégias e viabilizar processos. Não te cabe julgar. Já começa por aí. Então, mapeie com os professores quais são os pontos comuns, os problemas em comuns. Então, a gente tem um grupo de alunos que não tiveram acesso, não fizeram nenhuma atividade. A dificuldade, certamente, é comum. Não viram o conteúdo, onde que eles pararam, é incomum, certamente. Já eu tenho outros alunos que fizeram de tudo, continuaram o processo, mesmo que online. No entanto, eles não assimilaram, eles têm a dificuldade de aprendizagem ainda maior, mesmo estando realizando. Esse é um outro grupo de alunos que requer outras estratégias. E assim, você segue mapeando os denominadores incomuns e criando estratégias para grupos de alunos. Isso não é segregar, a não ser que você não fosse mencionar, esse é o grupo azul que não estudou nada. Aí você está fazendo um trabalho ruim, segregando, vamos dizer assim, separando, né? Discriminando, nada disso. Então, é uma forma de organização interna. E tenha muito cuidado mesmo para que isso não seja ouvido e visto pelos alunos como um grupo separado. Aí quem não estudou, é o grupo que não aprendeu. Não, muito cuidado. Essa ideia de mapear e organizar é para você sequenciar com os professores estratégias que irão atender determinada dificuldade de um grupo. Entende? Você acha denominador e você cria estratégias para resolver e não separar, que não é essa a ideia. Certo? Vou colocar a próxima pergunta. Mas antes, deixa eu ler os comentários de vocês aqui, ó. Bastos, legal, coordenadora da educação infantil. E aí, qual está sendo a sua dificuldade? Me conta, qual está sendo a sua dificuldade no retorno das aulas no segundo semestre? Ou qual a estratégia que você quer? Qual dica você está precisando? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Que bom que você está assistindo. Pode deixar aqui seus comentários ou também dúvidas e a gente vai batendo um papo, que a ideia sempre é e sempre será dividir as experiências, multiplicar os conhecimentos, para que você tenha mais segurança e organização em liderar a sua equipe, em caminhar pelas dificuldades e as dificuldades e necessidades aí desse mundo, esse novo normal da educação. Vou colocar mais uma pergunta aqui, vão caprichando, vão colocando aqui que eu estou para ajudar e contribuir. A próxima pergunta, essa é bacana, hein? A equipe, gente, eu não sei por que não fixa, tá? E depois eu vou botar para minha grande sócia, amiga Maria Carolina, expert na parte da tecnologia. Ela que vai me falar o que acontece que eu fiz aqui e não consigo fixar. A pergunta é: a equipe está sem energia e desmotivada? Complicado também essa questão do engajamento da equipe. Afinal, sem engajamento e sem a motivação, os resultados tendem a cair. Você tem problemas, você tem inúmeros problemas, na verdade, como também você enfrenta obstáculos, resistência, professores não seguem as orientações porque eu não estou motivada em trabalhar. Isso é muito sério, né? Inclusive, lá no YouTube, nós fizemos uma live na semana passada muito importante sobre essa questão da falta de motivação que isso pode gerar na sua equipe. Então, assista a aula do YouTube, está gravado. E amanhã também nós vamos ter uma aula incrível. 5 atitudes que talvez você esteja tendo como coordenador ou coordenadora e não perceba, mas ela está desmotivando a sua equipe. Quais são essas 5 atitudes e como você pode fazer para evitar que isso aconteça. Então, amanhã, às 20 horas e 7 minutos, quarta-feira, lá no YouTube, não sei quando você está assistindo, no replay, não é? Mas, se você estiver vindo aí depois, fica no gravado por tempo determinado. Aliás, eu ia falar tempo indeterminado, mas não. As aulas do YouTube, elas ficam disponíveis gratuitamente por tempo limitado, tá bom? E aí, gente, como é que eu faço, então? A equipe está desmotivada. Deixa eu falar uma coisa muito importante, mas que amanhã eu vou aprofundar ainda mais sobre isso. Eu espero você lá. A sua equipe, ela é o seu reflexo. E às vezes as suas ações, como eu disse, eu vou falar mais amanhã, elas acabam também provocando, mesmo que de forma muito inconsciente, a falta de motivação da sua equipe. E tem um efeito reverso, mesmo que você queira, ao contrário, você queira motivar. Então, é muito importante a motivação, porque ela gera resultado.
Depende disso para eu dar o meu melhor, para eu dar os meus 200%, como eu estou dando para vocês aqui. Depende muito. Mas não é fácil. Não é só fazer elogios, não é só buscar prêmios, presentes, que vai fazer com que a equipe fique motivada. É importante conhecer cada um da sua equipe. E se eu vou adiantar algo hoje, mas amanhã eu espero vocês para falar um pouco mais sobre isso, comemore as pequenas conquistas. Nós temos a tendência a comemorar o final do campeonato, as grandes conquistas, e às vezes nós ignoramos os pequenos presentes diários. Aquele aluno que até ontem nem estava mais estudando e agora resolveu estudar. Ao invés de olhar e falar, até que enfim, hein, voltou para a escola. Que bom, conseguimos que mais um aluno retornasse aos seus estudos. É mudar a visão, é comemorar. Olha, professora, eu sei tanto da dificuldade que você estava tendo no começo, tanta insegurança e medo, mas eu estou vendo a sua desenvoltura nas aulas, o quanto tem sido bacana. Então comemore, comparado a que você está vendo a superação deste profissional. E quem é que não está se superando? E quem é que não está se reinventando e desenvolvendo habilidades diariamente? Só que às vezes o nosso olhar, ele está tão assim, viciado para os problemas que deixamos de ver e elogiar os pequenos feitos diários. E não é qualquer elogio, é um reconhecimento genuíno de uma ação verdadeira que o professor tenha tido. Mas amanhã eu falo mais com vocês na aula do YouTube, tá? É muito importante este assunto também. Deixa eu ver um comentário e já vou colocar a próxima pergunta. Verdade, né, Bastos? Estamos vivendo momentos difíceis de trabalhar com a educação infantil de forma remota, mas está sendo um grande desafio para todos da equipe. Ah, deixa eu falar algo importante sobre isso, que eu recebi lá no direct hoje, uma pergunta, é o seguinte, que o grande, eu até marquei aqui, deixa eu ver certinho para falar para vocês. Como garantir o direito de aprendizagem dos alunos da educação infantil com tantos protocolos? Realmente. É tenso e intenso. Para quem está com a gente lá no grupo do Telegram, falei sobre isso hoje e também falei aqui nos stories, não é? É tenso e intenso. Deixar e fazer com que os alunos progridam e se desenvolvam de forma lúdica, com tantos cuidados e protocolos de higiene que são necessários para o momento. É tenso mesmo, até para os alunos, principalmente para os alunos, que até onde eu posso, até onde eu não posso, que naturalmente eles têm outro contato naturalmente. O que eu tenho para falar sobre isso, eu acho que vale muito, é sempre ter o olhar e não perder de vista a ludicidade da educação infantil. É procurar transformar o limão em uma limonada. O que dessa brincadeira hoje eu preciso adaptar para ficar dentro dos protocolos? O que dessa atividade que eu faria antes, independente de protocolos, e que agora eu preciso ter um cuidado ainda maior? O que dá para adaptar? E não o que não dá para fazer. Olha só o que eu vou falar agora, isso é muito importante, hein? Eu vou até devagar para organizar meu raciocínio aqui e não te atropelar, gente, que eu sou muito rápida, eu peço desculpa. Ó, seguinte. O que da educação infantil eu preciso adaptar para continuar a promover o desenvolvimento dos meus alunos, garantindo a ludicidade, o encanto da educação infantil, mesmo com tantos impedimentos e protocolos a serem seguidos. O que eu preciso e como eu vou adaptar? O que não pode acontecer é a seguinte pergunta: o que eu não posso fazer com os alunos por conta dos protocolos? Quais atividades eu não vou oferecer para as minhas crianças, porque agora não cabe, eu tenho que seguir outros protocolos. Eu preciso olhar para as mesmas práticas que eu tinha na educação infantil antes da pandemia e como eu posso adaptar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, está longe de ser. Mas o que é fácil nessa vida? Não é? Opa, eu tô com fone porque fica melhor para vocês, como se eu estivesse ouvindo, mas é mais para garantir a qualidade do microfone, tá? O que eu tinha de prática antes da educação infantil e que eu preciso adaptar agora. E não o que eu tinha antes e eu tenho que eliminar agora. O pensamento sempre tem que ser na questão de adaptar e não se limitar, tá? Espero que tenha respondido aí para quem é da educação infantil. E mandem perguntas, vamos lá.
Consegui fixar essa, né, gente? Ressignificar, exatamente. Sempre olhar para. Obrigado, Luciana, pela palavra. Ressignificar e não limitar. O que eu posso adaptar e não o que eu não posso fazer hoje na educação infantil. É bem diferente, não é? Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu ver como essa aqui já foi, que tem que colocar. Ah, essa é boa, hein? A insegurança e o medo dos professores, e tentar colocar de novo. A insegurança e o medo dos professores que acabam se limitando. O medo é uma emoção muito forte. A gente tem um workshop sobre isso, inclusive, como lidar com o medo de forma positiva. O medo é uma emoção preventiva, não é? Que todos nós temos em algum grau. E isso é importante também, nós temos consciência. É uma emoção preventiva que cada um sente em um grau e um nível e proporção. E que é importante que eu, enquanto líder, respeite a emoção do outro. Eu preciso respeitar. Ai, mas a professora está exagerando. Está exagerando na opinião de quem? Está exagerando no olhar de quem? Para ela, aquilo é uma verdade, talvez até absoluta. Então, respeito é primordial, a emoção do outro, independente do contexto que nós estamos, não é? Mas o respeito, eu volto a falar mais uma vez, no sentido de empatia, de respeitar, mas não de se limitar. Eu entendo o seu medo, eu respeito a sua profissão, eu respeito a sua pessoa, era essa a palavra que eu queria dizer, eu respeito muito a sua pessoa. No entanto, é preciso adaptar-se, é preciso doar-se, não é? É preciso fazer. Sabe por que eu estou dizendo doar e fazer? Porque é o seguinte, os alunos, eu sempre falo nas formações que a gente tem dado, essa questão de que o aluno ele é um cristal. Ele é um cristal frágil, é uma pedra preciosa a ser lapidada. A ser lapidada por quem? Por você, que os pais confiam, que a família confia para educar, independente da faixa etária. São cristais frágeis de alguma forma. E a sua mão, ela está calejada. Aliás, a mão de quem não está calejada? Inclusive a minha, de todo mundo tem calos. Calos estes que, de alguma forma, durante esta pandemia, foram se agravando, foram intensificando e machucando cada vez mais, não é? E cada um de nós sabemos o porquê que esses calos estão aqui. Sabe qual está doendo mais e o motivo de cada um. Só que eu não tenho o direito de pegar esse cristal, que é este aluno frágil que é mim confiado, e apertar, porque as minhas mãos estão calejadas, ou simplesmente não suportar, segurar e esse cristal se quebrar. Cabe a mim cuidar dos meus ferimentos, dos meus calos, buscar uma ajuda se preciso for até emocional, por que não? Não é? Mas jamais, jamais apertar esse cristal ou deixar que ele caia no chão e se quebre, porque é o meu dever, é a profissão no qual eu escolhi. E se você não escolheu ser coordenador ou não escolheu ser profissão, de alguma forma você hoje tem a confiança de uma equipe. Hoje você tem a confiança de um time. Ah, mas eu sou professora, mas você tem a confiança da equipe, da gestão e principalmente a confiança dos pais. Então agora que cada um de nós busque curar ou cuidar desses calos, dessas dores emocionais, desses medos, dessas inseguranças, para dar o nosso melhor para os cristais frágeis que não tem nada a ver com os nossos calos, não é? É tão importante isso. Essa comparação é muito tocante. Eu fiz, não foi criado recentemente, foi no ano passado, enquanto eu era diretora de uma rede. Não sei se você conhece a minha história. Então, antes da Midas, eu saí das escolas que eu dirigia por 10 anos para me dedicar a transformar, junto com a Carol, a vida de coordenadores, facilitando a jornada, trazendo estratégias práticas e aprimorando a arte da liderança, para que você tenha mais segurança e organização no dia a dia. Mas, enquanto eu era coordenadora no passado, foi essa a reflexão que eu trouxe para os meus professores. Tá? É muito importante. E digo mais, desde o início da pandemia, todas outras profissões foram chamadas, policiais, motorista de ônibus, não vou nem falar os médicos, né? Que continuaram a sua rotina normal e enfrentaram. Só que agora, em algumas escolas, o presencial está retornando
com mais intensidade, principalmente em São Paulo, em outras regiões ainda não. E os profissionais da educação estão sendo chamados agora. Então, talvez, como eu disse, seja a hora de você cuidar dos seus calos e estender a mão para quem mais precisa. Colocar a sua dor no bolso e estender a mão àquele que precisa. É se unir. E a insegurança da sua equipe, ela pode ser acentuada e agravada pela insegurança do líder. Imagina, o quanto vamos nos colocar, deixa eu ver um exemplo para ficar mais fácil isso. Um pai tem essa capacidade, né? Uma mãe, o filho vê na mãe uma segurança ou a insegurança. O professor vê no seu líder a segurança ou a insegurança para lidar com aqueles desafios. E eu entendo, como eu disse, se você estiver inseguro, com medo, que é uma emoção preventiva e natural, que cada um sente um grau e uma proporção. Mas se tratando de você na posição de um cargo tão importante frente a uma equipe, mais do que nunca você precisa se fortalecer, buscar conhecimentos e estratégias, que a gente oferece muitas aqui também, e no YouTube, lá no Telegram, várias dicas, para que você se sinta mais seguro e mais segura frente à sua equipe. Porque são as suas palavras, os seus gestos, olha que importante isso, as suas palavras, os seus gestos e os seus pensamentos que precisam ser congruentes para que a sua equipe tenha segurança no dia a dia. Se você fala uma coisa, pensa outra e faz totalmente diferente, qual é a segurança que a sua equipe vai ter num projeto, em uma situação no dia a dia? Então pense sobre isso e voltando, amanhã eu vou falar com vocês lá no YouTube, numa aula, atitudes que você tem aí no dia a dia que de forma inconsciente pode desmotivar o seu professor. Como que você não tem essas atitudes e quais são elas? Tá? Então participe amanhã. As forças precisam ser acolhidas, o movimento terá outro resultado se for no coletivo. Sempre, Lu, sempre. Flávia, né? A Flávia que colocou, que a Lu comentou sobre isso. Exatamente. Deixa eu voltar aqui para ver o comentário da Lu, que vocês estão comentando aqui. A Lu disse o seguinte, ó, momento de acolhimento, acolher os medos e inseguranças e as fragilidades. E por que não as forças? Isso mesmo, sabe por quê? O que eu tenho de fragilidade, de dificuldade, e o que o meu professor tem de qualidade e de força para unir e se completar. E essa é uma das tarefas importantes do líder pedagógico, não é? Lapidar os talentos e as qualidades de cada professor. Inclusive, neste sábado, nós vamos ter um workshop como engajar e motivar a sua equipe. Esse workshop ele acontece para quem faz parte da comunidade Midas. Nós temos um encontro ao vivo no sábado, que inclusive é dia 14. Se você quiser mais detalhes, lá no link da bio, embaixo da nossa foto, tem comunidade Midas, ou pode nos enviar um direct também. E nós vamos falar sobre isso, principalmente, que como eu lapido os talentos e eu equilibro as relações dentro da minha equipe, para que eu possa, então, formar uma frente aí para os desafios mais forte do que nunca. Deixa eu colocar outra pergunta aqui na tela, vamos lá. E fiquem à vontade para os comentários de vocês e também perguntas, dúvidas, né? Na verdade, perguntas e dúvidas, né? Até é repetitivo. Enfim, dúvidas ou dificuldades a respeito do processo do retorno das aulas que você está tendo aí para que eu possa apresentar estratégias. Antes de eu colocar a dúvida que eu tive aqui, tem uma que veio no direct também, e eu acho importante falar, que é equipe reduzida. Como equilibrar as tarefas? O peso dessas suas ações, não é, gente? Complicado, não é? A equipe reduzida já sobrecarrega aqueles que ficam. E aí, o que eu posso te falar a respeito disso, enquanto líder pedagógico, é, na medida do possível, equilibrar as demandas entre as pessoas que estão presentes ou que estão trabalhando, seja no remoto ou no presencial. Equilibre, mas mais tarde já está dividido. Passe mais uma vez o olhar, um pente fino e veja se realmente não tem como ser redistribuído algo de forma interna para que fique mais equilibrado entre os que estão trabalhando. Porque além de estar reduzido, é um time, né? Vamos dizer assim. É um time. Só que aí agora eu tenho, em vez de 3, eu tenho de 5, eu tenho 3. E agora? Se eu não tomar o cuidado enquanto líder, sempre há aquelas pessoas com proatividade, não é verdade? Sempre tem aquelas pessoas que são mais ágeis,
Não estou dizendo que seja melhor ou mais do que nenhum outro profissional, mas é o perfil de cada um. E essas pessoas que têm mais agilidade e proatividade acabam pegando para si maior demanda. Então é por isso que você, coordenador, que está trabalhando com uma equipe reduzida, ou em algum momento pode ser que isso aconteça, procure olhar para as demandas do dia e veja se as atividades elas estão divididas de forma equilibrada entre a equipe que está atuando. Porque é muito natural que aquela pessoa que tem agilidade, que seja proativa, como eu disse, puxe para si uma sobrecarga maior. E os outros automaticamente, mesmo que de forma intuitiva ou não, acabam fazendo menos e sobrecarregando e você vai tendo outros problemas. Então, a equipe reduzida, a dica é essa. Olhe para as tarefas, cuidado com os profissionais que já têm a proatividade em si e acabam puxando mais tarefas e outros trabalhando menos, tá? Então, é importante, porque equipe reduzida muitas vezes acontece e vai acontecer frequentemente por N fatores, e um deles vocês já sabem qual é, que nem é bom ficar falando, né? Se afastam por motivos de saúde. Mas isso não pode limitar o trabalho pedagógico. Eu ia até colocar outra pergunta, mas eu vou completar. Mas isso não pode limitar. Eu acho que o conceito desta noite, dessas dúvidas e dificuldades a respeito do processo das voltas aulas, eu quero falar muito sobre isso. Olhar para os problemas, mas não limitar a sua prática enquanto líder pedagógico e muito menos limitar o processo de ensino e aprendizagem. É olhar para a situação e ver o que eu posso fazer de melhor dentro das minhas condições, o que cabe, isso é muito importante, o que me cabe enquanto líder dentro deste problema, olhando para ele, o que eu posso fazer. Porque às vezes o nosso olhar para o problema, para o desafio, é querer que o outro faça, mas que resolva, mas aí você só vai ficar enxugando gelo. Não vai conseguir, porque você tem que focar no que depende de você. Então, já anota essa pergunta. Diante dessa dificuldade, diante deste problema, o que eu, enquanto líder pedagógico, posso fazer de melhor para resolver, para viabilizar, para minimizar? E não o que eu posso fazer para o professor fazer, para a mãe realizar. Que nem uma pergunta inicial que a gente teve aqui. A primeira pergunta foi assim: ai, gente, como que era? Ah, como que eu encanto os pais? Não, eu não encanto os pais, né? Eu não consigo fazer o olho do pai brilhar por aquele processo, mas eu posso fazer com que o processo brilhe ao olhar dos pais. Entende a diferença? Eu não consigo fazer você, coordenadora, daí, né? Vou ver de outra forma, mas o que eu posso mostrar para você aqui que vai te fazer ter outro olhar? Deu para entender, gente? Sei lá, dei tanta volta para explicar isso. Coloca para mim aqui. Deu para entender? Sim ou não? Entendi, entendi. Ou não? Quer que eu repita isso? Coloca aí se ficou claro, por favor. Porque eu dei voltas para explicar, mas é que eu achei importante falar isso, né? Diante do problema, o que eu posso, enquanto líder, resolver. E não desejar que o outro faça, não, e muito menos fazer pelo outro. Deu para entender? Vocês estão colocando aí, eu queria saber se ficou claro. Ficou. Ai, obrigado por responder. Ficou? Ó, então show. Vou colocar outra pergunta aqui, tá? Eu nem sei qual horário aqui que a gente tá. Tá tão legal, né, esse bate-papo? Temos alguns minutinhos aqui. Deixa eu colocar mais uma pergunta. Eu trabalho na coordenação da educação infantil, tenho 6 horas de trabalho e o que eu faço em pouco tempo? O que eu faço em pouco tempo? Legal, tenho 6 horas, o que eu devo fazer e focar nestas 6 horas, já que é um curto período, se tratando da gigantesca demanda. Então, você precisa começar o seu dia com foco nas prioridades. Aliás, precisa saber primeiro quais são as prioridades. Como você identifica as suas prioridades? Tendo em vista qual é o objetivo da sua semana. Qual é o principal objetivo da sua semana? É X. Aí a acolhida dos alunos. Vamos usar este exemplo. Ok. Então, na rotina das suas 6 horas, deve ter, no mínimo, 2 ações, ou pelo menos uma, que seja para observar, para acolher, para olhar projetos que estão em andamento. Ou seja, tem que ser uma ação que te leve ao encontro desse objetivo. Isso é uma prioridade. Então, nestas 6 horas, se você não tiver um planejamento focado em prioridades, saber o que é urgente e o que é importante, previamente, eu não estou dizendo de lista, gente, porque lista só cresce, lista é para supermercado,
não é? Lista a gente vai aumentando. Ah, lembrei, eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que fazer. E você nem sabe qual é a prioridade. Você chega no mercado e sai pegando o que tem na prateleira. Assim é a lista de tarefas. Você começa seu dia fazendo qualquer coisa que tem lá. E aí você nem sempre chega no objetivo principal e nem atinge a meta na semana. Então, comece o dia tendo prioridade do que é mais importante e comece o dia pelas suas prioridades e só saia delas quando acabar. Aí você passa para a próxima tarefa, tá? Então, planeje, foco na prioridade e organização, que é tão importante, independente da carga horária. Eu digo mais, hein? Essa dica de ouro não vale só para quem trabalha 6 ou 4 horas. Isso independe da sua carga horária. Ter prioridade, foco no objetivo, saber quais são as suas metas, focar cada dia da semana, ao menos em uma ação que te leve à sua prioridade, ou melhor, ao seu objetivo, é sem dúvida nenhuma importante para qualquer líder pedagógico, independente de ser da educação infantil ou do ensino médio, não é? Próxima pergunta, deixa eu colocar aqui. Que legal, vocês estão enviando, tô amando. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não tenha colocado, só para não ficar repetitivo também, né? Ah, essa é boa, hein? Minhas orientações para serem seguidas. Olha só, peraí, deixa eu colocar de novo. Minhas orientações serem seguidas. Inclusive, a gente falou isso recentemente aqui nos stories e também lá no Telegram. Se não me engano, foi segunda-feira. As orientações a serem seguidas. Tá aí um desafio que também não é só no retorno, segundo tempo do jogo, não. É praticamente sempre, não é? Alguns líderes têm essa dificuldade. E também não estou dizendo que seja toda a sua equipe que não siga essa orientação. Sempre há alguns que não seguem. Uma forma muito boa de você garantir que as orientações sejam seguidas é ter certeza que o que você solicitou, orientou, pediu está claro. A comunicação, ela tem a grande importância, o peso para que a sua orientação seja seguida ou não. Mas claro que eu expliquei, Marcélia, eu entendo, eu tenho certeza disso. Afinal, você é líder, não é? E sabe da importância de orientar detalhadamente. Só que às vezes está mais claro para você do que para quem ouviu a comunicação, para o professor. Pergunte, eu vou dar uma dica rápida, mas vale a pena você entrar lá no Telegram. O link está na bio. E o bacana é que você entrando agora, você consegue voltar e pegar todas as dicas. Mas vou te dar uma que é muito importante nesse sentido de seguir as orientações. Informou? Fez lá a solicitação para a equipe ou para o professor? Faça a seguinte pergunta. Você entendeu? Marcélia, eu faço essa pergunta. Eu acredito que sim. E geralmente qual a resposta que você tem? A cena de cabeça, né? Assim, sim, entendi. Ou então aquele joinha, não sei se é pelo grupo do WhatsApp, né? Entendi sim. Então, o que é que você entendeu? O que eu entendi? O que você pediu. E o que foi que eu te pedi? Faça perguntas que a pessoa formule a ideia novamente para você. Parece simples e óbvio. Parece, não é? Parece simples, parece óbvio. Mas, gente, faz toda diferença. Porque às vezes o professor ele se comporta como um aluno. Ele não entendeu, mas ele não vai te questionar. E ela vai falar, vai pensar o quê? Que eu não prestei atenção. Eu pergunto depois para Maria, aqui da minha vizinha de sala, ela me fala. Você entendeu, Maria? O que a Marcela pediu? Menina do céu, pior que eu também não entendi. Eita, e agora? Vamos fazer o que der. Vamos fazer o que der. E o que der não segue a sua orientação. Então, assegure que a pessoa compreendeu com clareza o que precisa ser feito. Entendeu? Entendeu o quê? Peça para repetir. E aí é uma forma que você vai ter de alinhar se realmente a orientação está clara. Porque muitas vezes a orientação não está sendo seguida por falta de clareza do que precisa ser feito. Tá? Cheque. Acontece assim mesmo, né, Alessandra? Então agora você sabe aí, pergunte o que é que entendeu para validar se a informação foi ao contento. Porque o grande desafio de muitas vezes seguir e até a resistência, ela vem acompanhada da dificuldade em compreender o que é para ser feito e mais, vou acrescentar, por não saber fazer. Só que não é fácil assumir que eu não sei. É fácil? É horrível. É horrível falar, eu não sei. Eu tava aqui me matando agora há pouco para colocar para vocês a pergunta aqui fixada na tela. Eu falei, gente, mas por que a pergunta não fica? É ruim você falar que não sabe. É desconfortável. Só que aí, às vezes, ao invés de eu assumir que eu não sei, eu não faço. Eu levanto objeções, né? A gente entra em outro quesito que também a gente está compartilhando essa semana lá no Telegram, que é como lidar com a resistência. Mas eu nem vou falar aqui porque não cabe, tá? Vai lá pro Telegram.
A última pergunta, vamos lá. Vamos lá. O planejamento da rotina é fundamental, é essencial, é obrigatório, é tudo. Planejamento é tudo, porque sem um planejamento e sem uma organização diária, você se sobrecarrega e, consequentemente, sobrecarrega a sua equipe. Quando você não tem prioridades, tudo é prioridade. Quando tudo é prioridade, acaba que nada é. E vai ter dias que tudo é prioridade, que parece uma loucura. Mas tem que ter dias, não pode ser uma rotina, né, gente? Uma sequência. Humildade intelectual, amei essa palavra, linda a colocação, Luciana, amei. Humildade intelectual. Porque quando você traz uma orientação, eu vou encaixar essa sua fala, tá? Num contexto aqui para ficar bacana. Quando você traz uma orientação, é preciso ter humildade intelectual. Porque talvez o que você esteja orientando, e quando você pergunta para o outro que ele entendeu, e não há diferença, divergência nessa comunicação, ele compreendeu com clareza, ele vai trazer a opinião. Porque é isso, não é? A comunicação é uma mão de via dupla. Eu falo, você me ouve, vocês colocam aqui nos comentários, não é isso? Agora, se só eu, enquanto líder, estou orientando e nada estão trazendo de contrário ou acrescentando, qual é a qualidade desta minha comunicação e do meu relacionamento? A gente entra em outra questão. Aí é outra questão. Mas a humildade intelectual, ela se faz presente e ela é extremamente necessária. Porque se eu estou tendo uma comunicação assertiva, o professor, ele compreendeu a orientação e ele traz questionamentos, eu preciso ter humildade para ver o que eu preciso flexibilizar naquela orientação, viabilizar ou até alterar. Mas eu só consigo se eu tiver humildade. Flávia, quais são os dias da semana que tem live? Aqui no Instagram, todas as terças-feiras, às 20h15. Lá no YouTube é mais do que live, é uma aula completíssima. Quem assiste a aula do YouTube, coloca aqui eu. Quem tem participado das nossas aulas, acho que já são 16 semanas seguintes que nós estamos lá no YouTube, todas as quartas, às 20h07. E amanhã nós vamos falar sobre 5 atitudes que você pode estar cometendo na coordenação e sem a intenção, mas está desmotivando a sua equipe. Quais são elas e como evitar no dia a dia, tá? Pessoal, vamos ver se tem mais uma pergunta e a gente encerra aqui. Bom, eu acho que eu coloquei todas que tinham enviado, nos enviaram aqui durante o dia, lá nos stories, por isso que é importante que vocês participem, coloquem as dificuldades de vocês, as orientações lá nos stories, coloquem também no Telegram. E isso, Sandra, sua linda, participa. A Sandra é a nossa líder ouro, participa do nosso método Liderar com Sutileza, está sempre presente aqui e também presente lá no YouTube. Apaixonada por ti, que linda, obrigado, Lô. Vamos combinar esse compromisso? Vamos, espero vocês aqui, todas as terças. E também espero vocês lá, às 20h07, eu e a Carol. E todos os dias, dicas lá no Telegram. Porque a nossa intenção, de verdade, é trazer estratégias para que você tenha mais segurança para lidar com os desafios no cotidiano, mais organização nos processos. Não é só organização na sua rotina, vai muito além disso, não é? Espero de verdade que essas dúvidas também tenham, de alguma forma, ajudado na sua prática aí no dia a dia. Compartilhe com outros coordenadores, com outros profissionais da educação e vamos nos unir, não é? Vamos caminhar juntos, dividir experiências e multiplicar conhecimentos para facilitar a nossa jornada. Obrigado por você que esteve aqui no ao vivo até agora e para você que está assistindo no replay. Deixe seus comentários também aqui no gravado. Isso também faz com que as mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos e facilitem a prática no dia a dia. Até o próximo. Obrigada. Que bom que você estava precisando, Rose. Obrigado, Maria, Flávia. Amei, eu amei estar com vocês aqui. Então, até amanhã. Te espero no Instagram. No YouTube. Tchau, tchau.